Beleza, rapaziada? No vídeo de hoje eu vou estar falando do Mitsubishi ASX, um carro meio difícil de você dizer se ele é SUV médio, se ele é SUV compacto, uma vez que o próprio fabricante põe no mercado como crossover. Então, gente, olha só, ele é grande para um SUV compacto, ele é pequeno para um SUV médio, porém, o fabricante manda ele como crossover. Gente, encare como você quiser. Eu entendo ele como um SUV bom de estrada, bom de motor, bom de curva, bom de estabilidade, e ele tem a versão 4x4 que é muito legal. Então hoje eu vou falar para vocês do seu motor, do seu câmbio, da sua tração, dos seus prós e dos seus contras. Para mim é uma ótima compra, uma ótima opção, uma opção realmente esquecida no mercado. E de antemão eu já vou pedir para vocês que nos sigam, nos curtam e compartilhem também o vídeo para ajudar. Isso ajuda bastante no nosso engajamento. E aqui embaixo vai estar o link do meu Instagram. Então, o Mitsubishi ASX, desse modelo que nós vamos falar, porque tem um antigão lá atrás, esse a gente nem veio para o Brasil, veio algumas peças só importadas, pouca coisa, mas assim, o que eu vou falar é o que ficou no mercado brasileiro até 2021, mas eu também vou explicar para vocês. Então, ele foi lançado no Japão em 2010 e ele foi chegando ao longo do ano de 2010 no Brasil, e foi chegando com a versão 2.0 manual, 2.0 CVT, 4x2, foi chegando na versão 2.0 AWD 4x4 e ainda tinha uma versão AWD 4x4 com teto e xenon, que era o único opcional que tinha nessa versão de topo. Então, gente, eu vou botar minha impressão para vocês. Essas versões mais básicas, intermediárias, tanto a manual quanto a versão CVT 4x2, ao meu modo de ver, o custo-benefício dela é ruim. Por quê? Porque ela vinha com muito menos opcionais. O rebatimento do retrovisor elétrico não tinha o banco com ajuste elétrico. Gente, olha só, é de cada um, pode achar que é besteira, mas eu acho muito bom. Controle de tração e estabilidade, entendeu? Então são umas coisinhas que eles vão complementando e o carro fica muito bom. Então o que acontece? As versões mais simples eu não recomendo, porque a diferença de preço da versão mais simples agora como um carro usado é muito pequena, 4, 5, às vezes 6 mil, e na versão mais completa, a AWD, você tem muito mais, só que a versão dela é 4x4 integral sobre demanda. E é uma tração muito boa. Eu vou explicar melhor para vocês como é que funciona essa tração. Então, ela chegou em 2010 no Brasil, até 2013 ela veio importada do Japão. Em 2013, ela começou a ser fabricada na fábrica da Mitsubishi em Goiás, no município de Catalão, a conhecida fábrica Mitsubishi de Catalão, no caso do município de Catalão. E manteve a mesma coisa, perdeu algumas coisas, algumas besteirinhas, como a porta USB, uma besteirinha ou outra, mas o carro foi nacionalizado. Por quê? Porque na época, como sendo carro importado, ele tinha limite de vendas. Eles não poderiam vender uma quantidade maior do que a quantidade X, que hoje eu já não vou lembrar, eu esqueci também de colocar aqui, até porque eu acho irrelevante. Então ela passou a ser fabricada no Brasil. E com isso o preço dela deu uma diminuída e tal. Então, gente, foi fabricada, aí em 2014 começou a ser vendida ela com vontade, ela foi fabricada em 2013, e mais porém com o ano 2014, modelo 2014. E ao longo desses anos, ela foi se mantendo até 2017, onde no ano seguinte ela sofreu algumas mudanças no motor. E essa mudança no motor foi muito benéfica, porque a partir de 2018 ela passou a ser flex e o seu motor melhorou absurdamente. Eu achei uma baita melhora, e que depois também ao longo do vídeo eu vou explicar para vocês. Sendo que em 2021 ela foi descontinuada, tendo sido vendida no Brasil 72 mil unidades. Porém, na verdade, eles pararam de vender, só que foi uma jogada meio que de marketing para dizer que trouxeram um carro novo.
Por quê? Porque eles fizeram a Outlander Sport, reestilizaram a frente, melhoraram um pouquinho, deram uma modernizada no painel, na parte interna. Câmbio é a mesma coisa, motor é a mesma coisa, tração é a mesma coisa, não mudou nada. Na verdade, eles reestilizaram, mudaram o nome para Outlander Sport para aumentar o preço, porque o brasileiro compra a ideia de um carro novo e porque o carro já vinha já de 11 anos na mesma batida, sem mudar praticamente nada. Então, quer dizer, foi uma mudança para aumentar o preço, para dizerem que colocaram um produto novo no mercado, que na verdade era o mesmo produto, reestilizado e com um nomezinho mais Outlander Sport, só para cobrar mais caro de você, comprador. E de motorização, ele veio de 2010 a 2017 com motor somente a gasolina e o motor com injeção direta, que é o motor AT4B11 de 160 cavalos, somente a gasolina, e ele alcança os 160 cavalos em 6.000 RPM. O seu torque é de 20,1 kg, o que é um torque, sim, absurdo, principalmente se pensarmos que esse motor já estava no carro em 2010, que a tecnologia era muito diferente, inclusive injeção direta era um negócio assim do outro mundo para a época, só tinha carros de luxo, na verdade. E no caso, esse torque ele vem a 4.200 RPM, embora ele seja um motor antigo, de alumínio, um motor 16 válvulas. Ele é um motor antigo, porém a sua tecnologia não é ultrapassada. Lógico que hoje nós temos motores turbo, com turbocompressores e tal, que o motor é menor, porém ele desempenha uma velocidade muito boa, tem uma potência boa, tem um torque muito bacana. Então, quer dizer, eu considero esse motor como um dos motores mais robustos do mercado. É um motor de manutenção tanto quanto cara, porém é um motor que não quebra. Assim, eu não vou dizer que o motor é inquebrável, porque sabemos que, poxa, que tem gente que não cuida direito do carro. Não troca o líquido de arrefecimento, não desce, não troca o óleo no período certo, não faz a manutenção preventiva que tem que fazer. Mas eu garanto para você que o motor, em sendo feito a manutenção preventiva no tempo certo, é um motor extremamente resistente e robusto. Sendo que em 2018, esse motor ele foi abrasileirado. Por quê? Ele passou a ser um motor flex, que ele continuou rendendo os mesmos 160 cavalos na gasolina e passou a render 170 cavalos no etanol, que a gente conhece aí como o álcool, né? O álcool da massa. Então, gente, no álcool, na gasolina, no caso, ele passou a ter 22,4 kg de torque. Gente, um torque absurdo para um carro 2.0. E o carro não cresceu em termos de peso. Então, você tem um carro que manteve o peso e conseguiu mais tecnologia e extrair mais potência ainda de um motor já muito bom. Sendo que no álcool ele passou para 23,5 kg-força. Então, gente, ele vai no álcool, ele vai a 170 cavalos e ele passou no torque dele, no álcool, a 23,5, que é um torque, absurdo. O seu 0 a 100 passou de 10,5 na versão somente a gasolina para 9,6 segundos. Então, ele faz o 0 a 100 dele em 9,6 segundos. Assim, tem aquela métrica que a gente sempre usa, né? Que o carro fez o 0 a 100 em menos de 10 segundos, o carro é veloz. Não fez em menos de 10 segundos, o carro é lento. Uma coisa eu vou te garantir, ele dá pau em muito carro aí, ó, famosinho no mercado aí, como o Jeep Renegade, contra o Nissan Kicks e vários outros SUVs aí de shopping aí, que não aguenta subir uma rampa de shopping. É um SUV robusto que a partir de 2018 passou a ter uma motorização bem mais robusta, bem mais bruta, bem mais potente, e o consumo dele eu achei que ficou bom. Eu achei que o consumo dele no álcool, assim, minha opinião, em 6,9 na cidade no álcool, eu acho bom. Para um carro de 1.440 quilos, eu achei excelente. E na gasolina ele passou para 9,8 na cidade. Gente, tem carro pequeno, hatch, que não faz 9,8
quilômetros por litro na cidade. Uma SUV de quase 1.500 quilos, ela faz quase 10 na cidade, absurdo. E na gasolina, ele faz na cidade 9.1 com um motor novo, já reestilizado e mais potente. E na estrada, cara, absurdo, ele faz 12,6 na gasolina. Para um carro do tamanho, só que a gente sabe que essas medições que eles fazem, na cidade você consegue fazer um pouco menos e na cidade você consegue fazer aí até 10% a mais. Então, de repente, está marcando 12,6, faz 13,1, 13,6, 13,5, vai depender muito do seu pé. Então, gente, o câmbio, vamos falar do câmbio do nosso querido ASX. Ele tem câmbio manual em algumas versões, no caso uma versão, que é uma versão que menos vendeu no Brasil, porque quem vai comprar uma SUV e vai pagar o preço que ela custava, que ela sempre foi um carro caro. Os carros da Mitsubishi são ótimos carros, porém eles não são carros baratos. Então ela tem versão manual, que não vendeu muito, e o que mais vendeu foram as versões com câmbio CVT. Câmbio CVT é um câmbio com 6 simulações de marcha, porque ela no câmbio CVT não tem marcha. A gente costuma dizer que é um câmbio de uma marcha só. Só que eles conseguiram simular 6 marchas, como o Corolla faz, como o Honda Civic faz. E esse é um câmbio, ele é mais voltado para o conforto, para a economia de combustível. Então ele tem um comportamento um tanto letárgico. E ele é um pouquinho chato quando você precisa de retomadas. Por quê? O câmbio ele entende da seguinte forma: ele ele aceita que teu giro fique na faixa de torque, no caso os 4.200 giros, e ele vai direto. E parece que é realmente um câmbio enceradeira. Então, se você for fazer uma retomada, ele vai jogar o teu giro alto e o carro vai andando com o seu giro alto. Ele não vem subindo o giro ao longo da marcha, como a marcha evolui, uma vez que ele só tem uma marcha de verdade, mas ele tem um simulador de marcha que simulam 6 marchas. E esse câmbio automático, ele tem a versão manual, que esse simulador você consegue simular manualmente para conseguir extrair um pouco mais de velocidade e de torque, de potência no carro. E ele também tem aletas atrás do volante, borboletas, pessoal, cada um chama de uma forma, né? Um lado você aumenta a marcha, o outro lado você diminui. E realmente isso deixa o carro extremamente estiloso. E o câmbio CVT é muito robusto, câmbio bom, não dá manutenção, desde que você faça a manutenção preventiva no momento adequado. Por quê? A fábrica fala que o óleo do câmbio CVT, ele dura o tempo de vida do câmbio. Gente, olha só, se a própria fábrica, quando o óleo vence, o óleo que nunca foi usado vence, a fábrica descarta o óleo, então quer dizer que no carro ele vai durar para sempre? Gente, me poupe. Vamos tirar o escorpião do bolso, gastar 1.300, 1.200 para não perder o câmbio. Eu acredito não, tenho certeza que vai sair muito mais caro para você ter que consertar um câmbio que deu problema do que fazer uma troca aí a cada 50, 60 mil quilômetros. Entendeu, gente? Troque o óleo do câmbio. Ah, mas o manual diz para eu não trocar. Gente, você fica velho, o óleo não vai ficar, tu tá usando direto. Então, gente, tome cuidado com esse câmbio para mantê-lo bom, em condições de uso. Porém, o câmbio é muito robusto, muito bom, muito forte. O câmbio que eu aconselho, não vou falar igual o seu Creyson, é o câmbio que eu garanto, não. Mas é um câmbio muito bom, gente. Então vamos falar de tração. Gente, olha só, a ASX ela tem 2 modelos de tração. Na sua versão mais básica, que é com a tração 4x2, que é uma tração somente nas rodas dianteiras, que vem nos veículos dela mais de entrada, nos modelos mais de entrada. Aqueles modelos menos completos que eu já tinha falado para vocês. E outra é com tração AWD, que é uma tração integral sob demanda. O que é uma tração integral sob demanda? Você está rodando na estrada, na rodovia, na reta, ela está tracionando só com as rodas dianteiras e desacopla as rodas traseiras de tração. Ela destraciona as rodas traseiras. Por quê? Para economia de combustível. Tem alguns carros no mercado
que eles andam 4x4, 50% para cada, 50% para frente, 50% para trás o tempo todo. Isso gera um consumo de combustível, de gasolina ou de álcool absurdo e desnecessário. Então ela é sob demanda, entrou numa curva, precisou de tração, ela demora não mais que meio segundo para poder tracionar as rodas, que ela precisa ter tração. Então ela faz o gerenciamento de tração conforme a necessidade, que é AWD, é tração integral sobre demanda. Ela pode tracionar até mesmo as 4 rodas ao mesmo tempo. Porém, você tem uma função nela que eu acho excepcional, que a gente encontra isso, se eu não me engano, só na Duster 2.0 4x4 e no Jeep Renegade. No Brasil a gente só acha nesses carros. Isso eu estou falando dos carros menores, não estou falando dos carros grandes não. E no caso o Jeep Renegade só vem na versão a diesel. E a gente está falando de um carro a gasolina. Então, carro a gasolina que tem bloqueio de diferencial, a Duster tem. E também a SX tem, que é a tração integral, 50% para frente, 50% para trás. Então no console central você tem um botão que é o bloqueio de diferencial, um botão até bonitinho. Ele bloqueia o diferencial, você pode fazer uma trilha leve, você pode pegar uma rua esburacada, você pode pegar um local onde a rua é de paralelepípedo, que ela fica distracionando uma subida. No Rio de Janeiro tem muitas ruas desse jeito, principalmente no bairro de Santa Teresa, onde as ruas têm muito paralelepípedo. Ainda tem trilho do bondinho de Santa Teresa. Então, gente, o que acontece? Você vai pegar uma subida dessa com carro 4x2, principalmente com tração dianteira, gente, você sofre demais. Se demora, você não consegue subir. Então ele tem esse botãozinho, a partir do momento que você acionou esse botão, ele joga integralmente, bloqueio de diferencial, o nome disso. 50% nas rodas dianteiras da força e 50% nas rodas traseiras. Eu posso dizer para vocês, fica um espetáculo. Então, gente, agora eu vou para os prós, né? As coisas que eu acho boa em relação a outros carros, assim, a comparação em outros carros que eu vejo que ela se sobressai. Ela tem um ótimo custo-benefício, uma vez que do preço dela você não compra lá grandes coisas. E ela tem uma robustez, não é um SUV Nutella, é um SUV de verdade. Ele não é um SUV para barro, ele é um carro feito para cidade, porém com uma certa aptidão para o off-road. Ele tem um câmbio japonês de ótima qualidade, de ótimo conforto também, você não sente trocas de marcha. Ela tem simulação de 6 trocas de marcha, porém não dá tranco, não dá impacto. E no caso, nos estados que as pessoas costumam usar GNV, você pode usar GNV, que ela pega muito bem. E no caso, ela vendeu bastante. Então, assim, lógico, não vendeu tanto como um Gol, uma Palio, não dá, né? Porque no caso o Mitsubishi nunca vendeu tão bem no Brasil. Só que nesses anos que ela vendeu aqui no Brasil, ela vendeu em torno de 72 mil unidades. Então você consegue encontrar peças com certa facilidade, peças originais como também paralelas, você consegue farol, lanterna, muito fácil nesses sites aí que a gente conhece, que eu também não vou ficar fazendo propaganda de site nenhum. Entendeu, gente? Ela tem um porta-mala de 415 litros, ela tem 1.440 quilos, assim, não é um carro tão pesado como outras SUVs. Ela tem uma ótima, assim, qualidade construtiva. Se você for ver, a construção dela é muito diferente desses SUVs Nutella que a gente tem aí. Então é um carro muito bom. E na versão 4x4 você tem a possibilidade do acionamento do 4x4, no caso na estrada é sob demanda, e se você for pegar um barro, um off-road leve, e você gostar de fazer uma baguncinha, você pode fazer, que não tem problema algum. Ele é um carro com uma aptidão. Na verdade, no DNA dele vem com DNA Mitsubishi. Não é igual certos carros aí, que eu não vou falar o nome, que começou a ser fabricado pela Fiat e virou Fiat, com motor Fiat e tal. A gente sabe que a gente fala bastante mal desse carro aí. Os defeitos. Então, gente, eu vou falar para vocês um pouco dos defeitos. Fala assim, mas agora você vai meter o pau no carro. Não. Vou falar os defeitos, lógico. É um carro extremamente bem construído, porém, ele tem os defeitos. Todo mundo tem defeito. Eu que sou bonito, tenho defeito. Então, gente, olha só, os defeitos que eu encontrei.
Assim, nas versões mais básicas, ele é pouco equipado, bem pouco equipado mesmo. É só aquele kit dignidade, o completo de antigamente, né? O ar, vidro, trava e direção e olhe lá, entendeu? A suspensão dianteira dele, assim, ela bate um pouquinho, ela faz um certo barulho, porém não é problema, é característica do produto. Realmente a suspensão dianteira requer um pouquinho mais de cuidado. Um outro problema que eu encaro é que as suas peças de reposição, elas são um pouco mais caras do que o de outros carros. Só que é o seguinte, se você pensa em comprar um carro Mitsubishi que leva todo o logo, toda a marca, todo o estigma de ter um carro Mitsubishi, você não pode reclamar em pagar um pouco mais caro pelas peças. Só que eu botei também como um ponto fraco. Não vou falar para vocês a vantagem dela é que ela, a peça é cara. Não, negativo. A desvantagem dela também é que no seu câmbio CVT, para o Brasil que esquenta muito, dependendo do teu uso, se você usar de forma muito extrema, em altas velocidades, muito tempo na estrada, metendo sarrafo, esse câmbio ele costuma superaquecer. Apareceu mensagem no painel de superaquecimento no câmbio, para na hora. Esse superaquecimento degrada completamente o seu câmbio, ele estraga o óleo, por sua vez, com o óleo estragado, o seu câmbio tem mau funcionamento. Então esse é um dos piores defeitos. Mas isso é fácil de resolver, porque existe um radiador de óleo que você manda botar na autorizada ou particular, isso vende até nesses sites de compra aí, tanto brasileiros quanto Xing Ling. Só que acontece, e ela também tem uma desvantagem que é vantagem, porque ela saiu de linha, é uma desvantagem, porém, saiu de linha o nome ASX, porque ela passou a ser vendida como Pajero Sport. Então, de 2018 a 2021, as mesmas peças da Pajero Sport você consegue colocar na sua. Então, gente, já falei os prós e os contras. Vou pedir mais uma vez para que você chegou até aqui, é sinal que o vídeo foi bom e tal, você curtiu. Você possa se inscrever, que você possa curtir, compartilhar com o pessoal do seu grupo lá de trabalho que tem esse tipo de SUV, que você possa também seguir nosso Instagram, que o link está na descrição do vídeo, tá bom, gente? Um abraço, valeu e fui!